Hey guys, what's up? Bom, gente, hoje eu vou responder uma pergunta campeã de e-mails. Rafa, como eu faço para escolher um bom professor de inglês? Bom, estou juntando dinheiro, quero investir legal no meu inglês, mas eu queria, ter uma decisão acertada, escolher um bom profissional. Como eu faço? Se você ficou curioso, fica ligado no vídeo de hoje que eu vou dar 5 dicas essenciais, na minha opinião, para que você possa escolher um bom profissional para te acompanhar nessa jornada, ok? Well, first of all, eu gostaria que vocês pensassem em compartilhar um pouco dessa responsabilidade, tá? Não pode colocar aqui nas costas do professor 100% de responsabilidade nesse processo. Claro que um bom professor, ele vai te ajudar, a sua trajetória pode se tornar um pouco mais eficaz, mais rápida, até mais prazerosa, se ele for um bom profissional. Mas você ainda vai ter a sua parcela de responsabilidade nesse processo todo com muito trabalho e disciplina, ok? Bom, depois eu vou fazer um vídeo de como ser um bom aluno de inglês. Você, tudo bom? Faz alguma coisa? Não, nada. Fala inglês? Fluente. Então vem pra cá. Então vamos direto ao ponto. Primeira dica para vocês. A gente precisa saber a diferença entre o nice teacher e o good teacher. Você vai fazer uma aula experimental, você entrou na sala e o professor é simpático demais, ele é super legal, ele conta piada, ele canta musiquinha, ele leva violão, ele faz jogos e você saiu da aula dele de alma lavada. Ai, foi tão maravilhoso, parecia uma sessão de terapia. Bom, gente, o objetivo ali, lógico, se ele consegue fazer isso tudo e ainda faz com que você fale inglês, fantástico. Eu acho difícil a gente conseguir isso, mas se você conseguir unir todo esse carisma com as técnicas e o conhecimento e a capacitação e a qualidade na entrega do seu produto, que é a aula de inglês, então perfeito. Mas muitas vezes, se você está focado em ser um show o tempo todo, você não está colocando o aluno no centro da sua aula, e essa é a questão. Quando nós alunos, somos o centro da aula, a gente consegue produzir muito mais. Porque enquanto eu estou ali parado, escutando as piadas e rindo ou cantando a musiquinha junto com o professor, aquilo ali era um tempo em que eu poderia estar interagindo em inglês, que ele poderia estar me corrigindo, ou então junto eu poderia estar conversando com o meu colega do lado, falando sobre um tema ou fazendo perguntas, enfim. A gente precisa ter a noção de que nesse momento, para uma aula de idiomas, a gente não precisa de um showman ou uma showgirl. Nós precisamos estar no centro das atividades. Por que eu digo isso, gente? Se você tem um personal trainer, você vai para academia, o personal ele pode saber falar, fazer todos os exercícios perfeitamente, mas ele saber fazer não vai fazer com que você consiga ter o corpo que você quer. Você precisa fazer os exercícios, então o centro da aula, na verdade na academia, é você. O professor vai estar lá fazendo com que você faça os exercícios de forma correta. Ele pode até ser legal te ter contar uma piada no meio desse processo, mas você tem que estar malhando o tempo todo, senão você não vai conseguir desenvolver os seus músculos, e assim a aula de inglês. Se você não estiver em ação na maior parte do tempo na aula, isso não vai ser positivo para o seu processo de aprendizagem. Então assim, cuidado com esse nice demais, E aí quando você não é o foco das aulas, isso é um problema, tá? Eu canto pra vocês, mas preciso criar um clima. Eu não queria revelar isso, mas eu vou cantar. Bem, também não vamos levar ao extremo e dizer assim, o Rafa falou que na aula de inglês não pode ter joguinho, não pode ter piada, não pode ter musiquinha. Não, pode ter tudo isso, mas com dosagem, porque a cada momento que você passa utilizando aquele tempo que você tá, que muitas vezes é 1 hora, 2 horas de uma semana que você fala português e 2 horinhas por semana que você fala inglês. Então se naquele momento você perde 20, 30 minutos ouvindo uma piada ou fazendo uma brincadeira que não tem um objetivo pedagógico, fica muito difícil. A minha grande preocupação eu sou professor há 20 anos, então assim, eu já escutei muito dos alunos, eu estudo inglês já há anos, mas eu não consigo evoluir, eu consigo ler, eu consigo entender algumas coisas, mas assim, falar é o grande problema. Então se você precisa falar inglês, você tem que ir para uma aula que o professor te dê oportunidade de falar inglês. Não ficar escutando piadinha, joguinhos e tal, não, o tempo todo não pode ser assim. Então a minha preocupação é, muitas pessoas viajam para o exterior, passam 3, 6 meses fora, daí eles voltam e decidem, quero ser professor de inglês, porque fala inglês legal. Tudo bem, eu não vejo problema nisso. Você pode mudar de carreira a qualquer momento da sua vida, mas se você decide trilhar uma nova carreira, você precisa se capacitar, buscar qualificação para aquela área específica.
Porque o que acontece? O aluno está lá fazendo o curso de inglês com você e você não tem, porque existe uma infinidade de teorias, gente, de aprendizagem, metodologia, técnicas que a gente pode usar para facilitar e ajudar os alunos. Se eu, como professor, eu não tenho conhecimento dessas técnicas, na hora que o meu aluno sinalizar que ele está tendo uma dificuldade específica, por exemplo, em conseguir se comunicar, conseguir falar, se eu estudei metodologia, eu vou ter uma gama de atividades que eu posso utilizar e uma gama de técnicas para fazer com que o meu aluno consiga falar, consiga transpor essa barreira. Só que se eu não estudei tudo isso, se eu não conheço essas técnicas e ferramentas, fica difícil, porque o aluno já está às cegas, ele está confiando em você, né? Ele pagou para fazer aula porque ele acha que você estudou, porque você é qualificado, você conhece as técnicas e você não conhece. São dois cegos perdidos em tiroteio. E aí não dá para guiar e ajudar ninguém desse jeito. Então assim, a gente precisa se capacitar. Se você conversa com um psicólogo e você pergunta a ele assim, bom, qual a sua linha de trabalho? Qual é a abordagem que você utiliza? O psicólogo vai dizer, eu trabalho com psicologia cognitivo-comportamental, eu trabalho com psicanálise, enfim, ele vai te dar a linha de trabalho dele. Agora pergunta a um professor de inglês, qual a abordagem que você utiliza? Muitos deles, garanto, vão dizer, abordagem? Oi? Eu trabalho com método de conversação. What? Gente, conversação não é método, tá? Então assim, cuidado, a gente precisa se capacitar bastante para que a gente possa, né, ajudar os nossos alunos. Essa é a minha grande questão. Entendeu? E vamos à dica 2. Rafa, o nível de inglês do meu professor é algo que me preocupa. Bom, gente, é um fator importante. Quando você decide ensinar inglês, você tem que ter um conhecimento mínimo da língua, principalmente dependendo dos níveis que você está ensinando. Então, básico, avançado, intermediário, avançado. No avançado, você precisa sim ter professores com um nível mais aprofundado de conhecimento da língua para que eles possam te ajudar. Mas a gente tem que sempre balancear, né, a questão do conhecimento com as técnicas, né? Se você é um básico, se você é um intermediário, nos níveis iniciais a gente precisa usar, em todos os níveis na verdade, a gente precisa usar muita técnica, mas eu particularmente considero que nos níveis iniciais as técnicas precisam estar muito presentes, porque eu estou ajudando o meu aluno a destravar, ele está precisando quebrar os traumas que ele tem de infância com o inglês, enfim, a gente tem que usar muita técnica nesse momento. Então talvez você não precise do suprassumo da língua inglesa no planeta Terra, mas você precisa de alguém que tenha um conhecimento mínimo da língua e que seja um ótimo facilitador. Ele vai te ajudar. Você já assistiu palestra ou uma aula de algum professor que você diz, nossa, mas ele sabe muito, mas ele sabe para ele. Eu não consigo me motivar, não consigo aprender com a aula dele. Pois é, e às vezes um cara que nem sabe tanto assim, mas ele é um ótimo motivador, um ótimo facilitador, ele te faz aprender muito mais. Então cuidado, imagina um aluno de primário querendo ter aula de História do Brasil, aula de História do Brasil inicial, e ele põe na cabeça dele que ele só quer fazer aula se for com um professor da pós-graduação da universidade. Será que ele precisa disso tudo? Oi? Dica 3. Rafa, o professor precisa ser nativo? Não, não precisa. Você é fluente na língua portuguesa, concorda? Você sabe falar português muito bem, mas você se acha qualificado e capacitado? Você tem técnicas suficientes para ensinar um estrangeiro a falar português? Será? Pois é, então nem sempre saber ser fluente, ser nativo na língua vai garantir que você seja um excelente professor, porque não é só saber a língua, você precisa ter técnicas também. A dica 4 é uma dica prática. Você vai assistir a aula experimental desse professor e você vai prestar atenção em duas coisas, no TTT e no STT. Rafa, o que é isso? TTT é Teacher Talking Time, é o tempo de fala do professor. E STT é Student Talking Time, que é o tempo de fala do aluno. Se o professor está preocupado com a técnica, ele precisa fazer com que o TTT, o tempo de fala dele, seja reduzido, para que o tempo de fala do aluno, o STT, seja mais elevado. Quanto mais você como aluno falar, mais você vai desenvolver a sua habilidade na comunicação. Então, se o professor não liga para isso e ele fala bastante na aula inteira, ou seja, o foco da aula deixa de ser o aluno para ser ele, daí o seu Student Talking Time, que é o seu tempo de fala, vai ser reduzido, ou seja, você não está falando. E aí é legal você cronometrar e prestar atenção. Quantos minutos dessa aula, tipo de 60 minutos da aula, será que você pelo menos falou, os alunos falaram durante 30 minutos? Se sim, ok. Mas se foi tipo menos que isso, tipo 20 minutos de 60, ou seja, o professor falou 40 minutos, aí não tá legal. Então tem que ter uma dosagem, tem que ter um balanço nisso aí. Mas o STT
quanto mais elevado for, melhor vai ser para você. A dica 5, você ainda vai estar na sua aula experimental e você vai observar o foco da aula desse professor. Será que o foco da aula dele é na comunicação? Se sim, great. Se não, vamos analisar. Ó, você começou a aula, ele vai dizer assim, hoje é aula de vocabulário, então ele vai ensinar as profissões. Daí ele põe um monte de profissão, vocês repetem, aí depois ele faz uma atividade no livro com as profissões, depois a gente faz um joguinho com a profissão e depois a gente vai embora. Ou seja, ele deu vocabulário. Ninguém aprende, gente, profissões por aprender. Eu vou andar na rua, vou me comunicar e vou chegar lá assim e vou dizer doctor, nurse, teacher. Não, eu preciso disso, mas para me comunicar. Então o professor pode, ensinou algumas profissões, repetiu e depois, gente, agora vocês vão conversar com seus colegas e vão perguntar para eles, né? O que você faz? Onde você trabalha? Daí você vai gerar um objetivo de comunicação, né? Eu vou perguntar, what do you do? I am a doctor. Viu? Que agora eu usei o vocabulário, mas numa função comunicativa. Daí, where do you work? Né? Onde você trabalha? Eu vou dizer, I work at Microsoft. Eu trabalho na Microsoft. Então perceba que aí o aluno vai ter um tempo para praticar, né, para falar inglês na aula com várias pessoas e o professor vai estar monitorando. Então ali teve um objetivo de comunicação, né? Mas se for só vocabulário por vocabulário, não. Você vai notar, gente, se a aula tiver um foco de comunicação, o STT, que é o Student Talking Time, vai ser mais elevado, o aluno vai falar. Se não tiver o foco na comunicação, o TTT vai ser mais alto, o tempo de fala do professor vai ser mais alto e do aluno vai ser bem baixo ou quase inexistente. E se você está querendo praticar e desenvolver o seu speaking, essa não seria a melhor opção para você. Ok, that's it. Bom, gostaram das dicas? Foram úteis para vocês? Se sim, curte aqui embaixo e vejo vocês na próxima, ok? See you, have a good day!